André, você sempre foi uma pessoa que interagiu muito nas redes sociais, a gente percebe, vira e mexe, você está colocando postagem, discutindo temas importantes para a sociedade e tal, enfim. A gente tem percebido isso de maneira geral, que todas as manifestações nas redes sociais, elas têm gerado reações, às vezes, bastante radicais. Principalmente quando são temas que envolvem defesa de direitos, então, questão de etnia, questão de... a questão... Gênero, né? Gênero, etc. E a gente fica imaginando, como é que é? Porque, às vezes, as pessoas comentam assim, olha, eu não tenho nem paciência de ficar comentando, porque daqui a pouco vai vir alguém aqui com uma violência e desqualificar meu comentário, e você começa a perceber que você não consegue manter um nível de reflexão, realmente de debate de ideias, mas sim um clima de raiva, de ódio. Como é que é interagir e defender posições, principalmente para um cara como você, que é um cara que milita num partido de esquerda? Como que está sendo isso? Pois é. Veja só, Zé, eu deveria não fazer isso, né? Eu deveria fazer aquele modelo de político padrão que faz o quê? Estou disputando a eleição, não vou entrar em discussões apertadas, mas eu acho que é didático, na verdade, eu tenho feito isso, entrado em algumas discussões que às vezes as pessoas, você fica discutindo com fulano, e eu faço críticas, por exemplo, à posição do PT no Espírito Santo, na adesão que o PT manteve e mantém ainda no governo de Paulo Hartung. Faço críticas, às vezes até a correligionários meus do partido, de vez em quando eu faço crítica a posições que meus correligionários fazem, e faço crítica também à direita, quando tem que fazer a defesa dos interesses aí dos direitos humanos, dos direitos civis, né? Agora a última coisa que a gente fez foi essa coisa de denunciar esses outdoors aí pedindo intervenção militar. Então, eu poderia estar fazendo exatamente o contrário. Eu talvez devesse fazer isso para disputar os votos ali naquele meio de caminho, como o paz e amor. Mas eu acho que isso não colabora para a discussão, para o desenvolvimento da política. Esses dias um sujeito me disse que eu tinha uma característica que era interessante, até falando afirmativamente que eu não fugia desses debates. Agora, na verdade, na maior parte das vezes não é debate, é você lidar com a hidrofobia das pessoas, né? As pessoas vêm babando, falando coisas que não tem nenhum sentido. As pessoas não aprenderam a debater, isso é uma coisa importante, porque debate pressupõe você analisar o argumento e contra-argumentar. Às vezes as pessoas respondem coisas que vocês estão falando com argumento que não tem nenhum sentido, e que não guarda relação. Só uma coisa, quando você está ali nas redes sociais, a gente percebe que as pessoas se manifestam de uma maneira. Quando as pessoas estão pessoalmente, parece que muda completamente. Muda. Tem gente que fica ali na briga e quando chega perto de mim, aperta a mão e fala, eu gosto do debate, mas parece que a rede dá esse... né? A rede é um palco, né? Então ali tem personas, né? Tem personagens ali, algumas ficam fazendo uma certa postura ali, causando, né? Tem gente que gosta de causar, tem outros que querem aparecer como intelectual. A gente vai fazendo. Eu faço mais ou menos o que eu faria na minha vida normal. Inclusive, de vez em quando, boto uma postura que não tem nada a ver, uma foto, uma coisa que eu acho bonita, que tá na... Mas tem essa figura aí, sim, de que na discussão pessoal muda completamente. André, eu peguei aqui alguns temas que a gente tem visto nas redes sociais ultimamente e que tem trazido à tona debates que a gente achava que já estariam superados, né, na democracia brasileira, sim, mas que voltam com... Sim. A questão da cura gay, né, que surgiu recentemente, a questão do militarismo, voltando à questão, sim, do outdoor, né, que é uma questão... absurdo, né, que apareceu assim, quando você faz a ação, logo depois vem essa declaração, né, do general dizendo que... né, parece que eu acertei, né? Pode ser, dizer, porque eu tenho bastante informações, vocês não sabem, né? Eu sou cara muito bem informado. Então, quer dizer assim, qual é o risco, assim, como você fala, o comportamento das redes sociais e o comportamento da vida real, quando que a gente tem que se preocupar de que essas coisas que estão se debatendo nas redes sociais, que são coisas, né, do período, sim, obscuro,
que podem vir a se tornar perigos reais mesmo para a democracia. Eu acho que também, queria até acrescentar a questão também religiosa se misturando com a questão política. A gente viu isso claramente, teve o caso da creche do Jardim da Penha, com a história da boneca, teve aquela discussão na Assembleia em torno da escola sem partido, que também gerou uma confusão muito grande. Né? Não, pois é. Então o que eu acho que acontece, que tem acontecido, e a gente tem deixado esses sinais aparecerem e a gente não tem feito nada. Quer dizer, o caso da creche de Jardim da Penha é significativo. Ali existe um contrato público, né, da Prefeitura de Vitória com a igreja para que tenha uma creche dentro de uma igreja. O interesse público foi submetido totalmente ao interesse da igreja. Além do fato de você estar pagando dinheiro público para uma igreja porque ela tem propriedade. Você não teria outro local para fazer essa creche? Se aquele local é o único onde se poderia colocar a creche, a saída do direito público é outra. Né? É desapropriar o espaço para criar a estrutura pública, né, o instrumento público ali para garantir o direito. E muita gente colocando também em suspeição o fato de ser uma contrapartida de um apoio político, exato. Na Câmara, exato. Então, quer dizer, da bancada evangélica. É exatamente por isso que não pode acontecer. É porque você precisa não só agir de forma lícita, mas como não deixar nenhuma dúvida de que não há outros interesses, porque talvez não tenham interesse na contratação, mas na não contratação, na não renovação, pode aparecer o interesse, né? Você, olha, nós não vamos renovar porque achamos um local melhor, aí você faz um acordo e renova, né? E segundo eu sei, inclusive a renovação foi feita contra a vontade do conselho da escola ali, né? Essa é a informação que eu tive das pessoas envolvidas ali naquele conflito. Mas isso aparece e a gente não fala nada, né? A gente tem visto essas pessoas aí pedindo intervenção militar, eu tenho dito desde as manifestações, as pessoas que são realmente liberais, se é que existe liberal no Brasil, eu acredito que não existam liberais no Brasil, porque eu acho que tem uma oligarquia aqui que ainda pensa do ponto de vista das relações patrimonialistas, esse tipo da relação social no Brasil, e que eles só se apresentam como liberais porque é mais moderno. Mas do ponto de vista das relações sociais que eles mantêm, são patrimonialistas oligarcas. E às vezes não tem nem dinheiro, nem tem propriedade, mas é assim que se pensa. Então não se pensa, nós não temos... eu não tenho embate como socialista, eu não tenho embate com liberais. Eu tenho embate com pessoas que fazem discurso liberal em relação à matéria econômica, no sentido da desregulamentação das relações econômicas, mas que são conservadores do ponto de vista dos costumes. E mais, que quando a situação econômica pesa, eles querem a proteção estatal. Não existe liberal no Brasil. Né? Isso é uma brincadeira de mau gosto que inventaram de falar de liberal no Brasil. É só porque é moderno falar em liberal. Né? Antigamente as pessoas tinham coragem e achavam valoroso dizer que eram conservadores. Né? E agora está até voltando isso. Né? Como é que você vê o que está acontecendo nas escolas? Porque eu vejo o seguinte, a Igreja Católica está perdendo o confronto com as evangélicas, é claro. Sim. Eles estão dentro das escolas e intimidam os professores, sim, interferem na vida da própria escola. Sim. E que debate é esse que você está fazendo fora? Por que você não puxa esse debate aí? A gente tem um grupo de professores, né? Dizem que o PSOL é o partido dos professores, né? Você tem um monte de figuras importantes do pessoal que são professores e a gente tem uma boa representação entre os professores. E eles trazem essas demandas para a gente. Então, isso tem um grupo que trata isso. Agora, você está correto. Quer dizer, essa ligação de Estado e Igreja que está se restabelecendo, inclusive, não é do ponto de vista da relação com a Igreja Católica. Eu acho que ela não está nessa posição, né? É um outro grupo. Para não generalizar e ser injusto, não são os crentes, né? É uma parcela de igrejas que se denominam aí neopentecostais que assumiram um projeto político junto com o projeto de igreja. E são os que estão à frente nessa discussão da escola sem partido, que é exatamente. Um projeto do senador Magno Malta. Porque existem vários, se bem que o Magno Malta é um batista renovado, mas é um batista, e existem vários das igrejas tradicionais, vários
membros de igrejas tradicionais que são pessoas progressistas do ponto de vista das relações políticas. Eu não estou dizendo isso, mas esse grupo ligado a Magno Malta, ligado a esses pastores show, né? Que existe Malafaia, o Feliciano. Esse grupo é um grupo que tem um projeto político. E um projeto político eles sacaram que é preciso evitar, é preciso incidir lá na formação do indivíduo. Porque com a abertura, com a certa modernização das escolas, pelo menos do currículo escolar, as pessoas começaram a ter acesso à filosofia, à sociologia. Então, dizem hoje que se ensina esquerdismo na escola. O dia que Max Weber foi esquerdismo, né? Quer dizer, o que na verdade as pessoas estão fazendo elas estão estudando. E se elas estudam, elas ficam menos suscetíveis, né, a serem dominadas por esse tipo de discurso. E eles estão querendo incidir aí justamente para enfrentar uma certa melhora na qualidade do eleitorado, do público deles, do ponto de vista político do eleitor, do ponto de vista da igreja, do fiel, que esse fiel pode escapar se ele estudar um pouco mais, né? E aí o que você fala é verdade. As igrejas católicas tiveram uma grande incidência na política durante o período da SEBS, né? E por algum motivo as igrejas abandonaram a SEBS. Eu não vou discutir isso aqui, mas existem vários diagnósticos sobre isso. E aí a igreja que estava bem entranhada aí nas comunidades periféricas, através das comunidades de base, abandonou esse projeto por via de um outro projeto também um tanto quanto conservador. E agora, quando ela olha, quem ocupou o espaço não foi o tal conservador da Igreja Católica, que era extremamente elitista. Quem ocupou o espaço foram essas igrejas neopentecostais. Agora, André, como que o pessoal, dentro desse ambiente de ódio que se estabeleceu, como que ele vai armar a estratégia política dele para 2018, ainda mais com essa história de pegar todo mundo que tem essas ideias, vamos dizer assim, mais avançadas, em relação, mais liberais em relação a algumas questões, elas são todas já rapidamente taxadas de esquerdopata, esses termos do gênero. Como que qual que é a estratégia do pessoal para entrar no processo político de 2018 e conseguir se separar de tudo, inclusive do próprio PT, que também é jogado nesse bojo que cabe tudo, né? Uma das questões fundamentais que se discute hoje no partido é justamente a necessidade de se diferenciar do PT. Isso para a gente é muito claro. A gente pode fazer, obviamente, ações em conjunto com petistas, por exemplo, na hora da defesa dos direitos sociais, eles também entendem isso, a gente entende, vamos fazer essa defesa. Aliás, quem quiser defender direitos sociais com a gente não vai, né? Se essa é uma pauta que é comum às pessoas, a gente vai defender direitos sociais. Agora, é preciso mostrar que o pessoal não é adentro de PT, que não veio para levar o PT para a esquerda, como alguns petistas acreditam, né? Como se isso fosse possível, isso não é mais possível. O PT é grande demais para fazer uma guinada à esquerda, pelo menos dentro de um espaço de tempo que seria necessário. E assim, a gente nasceu exatamente porque acredita que o PT não tinha mais condição de ser uma representação de partido da esquerda. Agora, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que enfrentar essa discussão do jeito que ela está. Não tem outra coisa. Não tem outra forma. As pessoas gritam, falam e você vai manter a posição. Acho que no fundo, essa história que você fala de que as pessoas agem de uma forma na rede, de que pessoalmente elas agem de outra, ela tem algum efeito lá quando a pessoa não está aparecendo ali na rede. De alguma forma a gente vai cavando um espaço para a construção de uma consciência de esquerda e progressista dentro das pessoas. Agora, nesse momento está muito difícil. Se você me perguntar assim, nesse momento você vê alguma luz no fim do túnel, se eu fosse simplesmente fazer análise dos dados concretos, eu diria que não tem saída, né? Mas às vezes a coisa roda de uma forma que a gente mesmo não está vendo o processo se criar. A gente fez esse ano, que foi uma coisa bonita que aconteceu, foi fazer o grito dos excluídos junto dos excluídos. Então, quer dizer, as pessoas falam, não, a gente tem que fazer o grito lá junto do governador. O governador fugiu, foi para Linhares. Não dava para seguir ele até Linhares, porque era mais difícil de organizar o grito lá. Então a gente resolveu fazer lá nas paróquias ali do território do bem. E que foi bacana ver as pessoas de lá falando assim, pô, eles estão fazendo isso aqui hoje. Algumas reclamando porque estavam ocupando a rua, aquela coisa toda. Mas eu vi gente dizendo, pô, que bacana que o pessoal fazia isso lá na praia, assim, a expressão era essa. O pessoal vai ter candidato ao governo?
Tem que ter, né? A gente tem que ter candidato ao governo, né? Agora, a gente está numa situação de que se passar a reforma que esse pessoal está querendo que passe, uma reforma antidemocrática, uma reforma para fechar esse grupo aí no poder por mais 10, 20 anos, enquanto eles conseguem se reorganizar aí politicamente, se limpar de repente de alguma forma, a nossa tentativa de permanecer como um partido que disputa eleições vai nos colocar todos para uma disputa para manter o partido como partido institucional, podendo disputar representação na Câmara de Deputados. Então a gente talvez precise adotar uma estratégia que seja uma reação a essas reformas. Na última eleição, a Camila Valadão surpreendeu, até, Sim. Pelo menos a mim, acho que ela teve um papel muito importante naquele debate, em trazer os temas que se esperava Sim. que fossem realmente debatidos. Agora, a gente percebe que depois de toda essa participação positiva que ela teve, ela sumiu. A gente eu pelo menos não tenho visto, não tenho... parece que ali encerrou um ciclo, parece que faltou continuidade. O que aconteceu? Uma estratégia? Zé, foi uma opção? Ser político trabalhando é de uma dificuldade assim inimaginável. A Camila é professora, né? A Camila é professora universitária, né? Ela dá aula, tem que organizar. É difícil, eu tento aparecer, mas eu sei como é difícil e eu tenho um pouco mais de mobilidade, né? Mas você está correto, assim. Que vocês podem ter perdido, né? Lógico, a gente faz um esforço enorme para o processo eleitoral, soma no processo, aparece bem, né? Ela ter aparecido como a quinta mais votada mostra que o partido que teve efetivamente ela como candidata, ela né? Debates, né? Exato. Não, pois é, como candidata a governo foi fundamental para que o debate tivesse o mínimo de interesse político sendo discutido ela ali. Ela o nível, lógico. Ela criou o debate. Ela criou o debate, porque o resto não tinha. O resto era briga entre Renato e Paulo Artung, ou era o outro levantando bola para um dos dois, né? Você acha que no Espírito Santo vai ser tão complicado quanto no restante do Brasil enfrentar esse discurso de ódio? Vai ser mais complicado? Eu acho que o Espírito Santo é conservador, é muito mais conservador. Aqui os liberais são muito mais conservadores, né? Uhum. Aqui a oligarquia é muito mais forte, né? Vocês sabem disso. Esse evento mesmo do outdoor, né? Mostra bem isso, mostra como ele estava espalhado aí pela cidade. E a cobertura feita também mostra um pouco disso. A Gazeta não colocou o meu nome porque eu fui o candidato de esquerda que brigou contra a Gazeta na última eleição, para poder aparecer nos debates. Não é que eu queira aparecer na Gazeta, não tenho nenhuma pretensão de aparecer na Gazeta, mas nos debates eu precisava estar ali, porque a gente cumpriria o mesmo papel que o pessoal cumpriu na eleição de governador. A gente ia levantar o debate sobre a cidade, ia levantar debate sobre pó preto, ia levantar debate sobre exclusão e sobre a morte dos meninos negros na periferia, sobre a forma de administrar a cidade, que não era interessante, especialmente para a Gazeta, que é uma empresa formada dentro dessa lógica oligárquica da cidade, né? A gente tem que lembrar de onde a Gazeta veio, quem eram os precursores da formação dessa empresa, a importância que eles tiveram aí num determinado momento político, durante a ditadura e tudo mais. Agora, né? André, se tem essa tendência, né, desse conservadorismo, também há um grupo que começa a entender que é preciso reagir e tal. Você acha que os partidos de esquerda, o PSOL e outros partidos, eles podem ter mais aderência na sociedade também por conta dessa tensão? O que eu acho é o seguinte, eu acho que isso é verdade, as pessoas sabem que tem que reagir, mas elas estão muito imobilizadas, acho que desesperadas, meio que... Eu acho que a gente está sob situação de uma estratégia de crise. O que é a estratégia de crise lá que a Naomi Klein fala? Você bombardeia as pessoas com o máximo de desgraça possível, se possível também uma desgraça ambiental, né? A gente aqui não teve, mas no mundo está tendo. Essa marca. Não, mas pois é, lá atrás teve, né? E aí, intencional e tudo mais, né? A gente tem essa situação toda, as pessoas não sabem o que fazer, porque é muito bombardeio, né? Vocês estão sendo muito bombardeados ao mesmo tempo, as pessoas perdem a capacidade de reagir
para esse negócio que a gente vive esse momento. É reforma da Previdência, reforma trabalhista, as desgraças ambientais aí sendo criadas, uma situação enorme de corrupção, e as pessoas perdem o foco, elas não conseguem fazer essa resposta. E pior, as respostas quando aparecem assim, nós precisamos do salvador da pátria para 2018. Aí a gente atrasa a nossa resposta para 2018. E 2018 pode estar aqui na porta, mas é muito tempo para quem tem que tomar uma resposta para ontem. Uhum. Nós já deveríamos estar organizando comitês para discutir reforma política a partir do interesse do eleitor. A gente já devia estar organizando comitês, estou falando da esquerda, já deveria estar fazendo isso. Organizando comitês, porque as pessoas estão aí ouvindo a coisa da reforma política, estão insatisfeitos com a política, e a gente não está sabendo incidir exatamente nessa insatisfação. Quem que está incidido aí? O MBL fala que é contra a política e depois faz um acordo com o PSDB, né? Aí essa direitona aí está incidindo, você vai ver aparecer um monte de novos candidatos, novos velhos candidatos. Dentro desse contexto que você está colocando, como é que você vê essa movimentação do governador Paulo Artung? Projeta para nacional, é candidato a governador do Rio de Janeiro, é candidato a tudo, e ao mesmo tempo não é candidato a nada. Ele acha que está fazendo um bom governo, né? Ele não perguntou aos capixabas, mas ele acha que está fazendo um bom governo. Na verdade, aquela coisa lá do Lauro Jardim, para mim, você tira tudo daquela nota e coloca só aquela parte que diz que está fazendo um bom governo no Espírito Santo. É para isso que serve aquela nota, né? Quiséramos nós, capixabas, que ele tivesse sendo exportado para o Rio. Seria maravilhoso. Por dois motivos. Porque lá ele não sobreviveria como político. Os atos que ele pratica aqui, lá ensejaram a prisão do Sérgio Cabral, né? O modelo de isenção fiscal que o Sérgio Cabral faz lá é o mesmo que ele faz aqui. Lá ele teria possivelmente teria muito mais problemas com a justiça do que ele tem aqui no Espírito Santo, né? Então eu acho que seria uma maravilha para todos nós, né? Eu só diria aos cariocas que eles não podem devolver em menos de 40 anos. André, o que é esquerda aqui no Espírito Santo? Rogério. Você, estou falando sim. Você, o pessoal entende. Porque a esquerda, ele sempre, desde a existência da esquerda, ela se divide, e às vezes pode acabar. Então o que é esquerda no Espírito Santo? Não acaba porque sempre tem essa pretensão, tem um grupo sempre que pensa que o melhor para todos em menos tempo é o melhor, é o que pode nos fazer melhorar. E aí dentro disso você tem vários aspectos da esquerda, né? Aqueles que acham que concentrando poder é melhor para todos são aqueles que são para o direito. Na verdade não é melhor para todos, é melhor para eles, mas a justificativa é de que isso seria melhor para todo mundo, que a partir desse desenvolvimento de um determinado grupo teria uma resposta na economia e na sociedade para todos os outros. Nós achamos que tem que melhorar o máximo para todo mundo em conjunto, né? Para que não haja acúmulo nem de poder econômico, nem de poder político. Estou tentando dar uma explicação de esquerda muito rasa para entender que pode não ter uma esquerda como o PSOL, como o PSTU, pode, assim, de repente desaparecer? Pode, mas vai ter sempre alguém que pense a esquerda nesse sentido. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, os militantes de esquerda, eles vão continuar tentando se organizar para sair da pressão que a gente sofre aí pelo sistema econômico capitalista, pela política. Agora, no estado como o Espírito Santo é muito difícil, porque o Espírito Santo já é ele mesmo, como é que a gente pode dizer, ele já é dentro da região sudeste, o Espírito Santo é uma situação menor do que os outros estados. Então a gente já é periferia dentro da periferia, né? O Brasil já é um país periférico e nós somos a periferia. Em outras condições, em outras dadas situações, a gente consegue aumentar o discurso da esquerda quando as pessoas se conscientizam de que elas estão na pior posição. Quando a gente tem uma situação em que as pessoas perderam a identidade de classe, as pessoas não sabem mais que são trabalhadoras. Quando a gente tem uma situação em que o discurso de ser empresário, de ser empreendedor, o discurso de que não existe diferença
não existe luta de classes, passou a ser um discurso dominante, é óbvio, a esquerda não consegue se desenvolver, principalmente numa situação de periferia. Agora, isso é uma construção dos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos apostaram na ideia de que era possível conciliar capital com os mais pobres, que tinham ganha-ganha, e nós acabamos chegando nesse nó que nós estamos aí hoje.